a mais uma conversa sobre as leituras da liturgia. Hoje, sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a gente vai mergulhar na profecia de Ageu, no Salmo 42 e também no Evangelho de Lucas. A ideia é, como sempre, tentar pescar as mensagens principais e ver como esses textos conversam entre si, né? Para iluminar um pouco nossa caminhada. Vamos começar por Ageu, um contexto bem específico ali, né? Reconstrução do templo. Isso mesmo. É um momento pós-exílio. O povo voltou para Jerusalém, sabe? Só que assim, o foco inicial na reconstrução do templo meio que se perdeu. O pessoal estava mais preocupado com as próprias casas, com o próprio conforto, e o templo, que era para ser o centro de tudo, ficou meio de lado. Aí Ageu chega e basicamente pergunta, lá no capítulo 2, versículo 3, olha, quem é que lembra como era essa casa antes, no seu esplendor? E como vocês estão vendo ela agora? A obra estava parada, né? Um sinal claro de que as prioridades estavam meio bagunçadas. Nossa, é muito fácil a gente cair nisso, né? A gente se envolve tanto com o dia a dia, com os nossos projetos pessoais, e o que é realmente central acaba ficando para depois. E qual foi a resposta de Deus para eles naquele momento, através de Ageu? Então, foi um chamado bem forte, sabe? Primeiro, a coragem. Mas não só coragem, ação também. Coragem e mãos à obra, porque eu estou com vocês. É o que está lá em Ageu 2:4. E o interessante é que ele mostra que essa negligência com as coisas de Deus tinha consequências práticas, tipo colheitas ruins, dificuldades. Mas Deus não fica só na cobrança. Ele faz uma promessa, sim, surpreendente. Ah, é? Qual? Ele promete que a glória desse novo templo, mesmo que parecesse mais simples, seria ainda maior que a do primeiro. Ageu 2:9. E aqui está o pulo do gato. Essa glória não era só de pedra e ouro, entende? Apontava para uma presença divina diferente, mais profunda. Já era um prenúncio da vinda do Messias, de uma nova aliança. A lição para eles e para a gente é reavaliar onde está nosso coração e confiar que Deus está presente e cumpre o que promete. Essa questão da confiança na presença de Deus mesmo quando tudo parece meio fora do lugar, me leva direto para o Salmo responsorial, o 42. Tem tudo a ver, né? Totalmente. O Salmo 42 é assim, um desabafo da alma mesmo, sabe? Começa num tom de lamento profundo, aquela sede de Deus no meio da dificuldade, da opressão. O salmista ouve os outros perguntando, cadê o seu Deus? Isso está logo no começo, versículos 1 e 2. Mas o bonito é que ele não se afunda na tristeza. Ele transforma essa angústia numa súplica, num pedido de direção. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, versículo 3. E o refrão, né? Espere em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. É quase uma autoconvocação à esperança. É decidir confiar, esperar nele ativamente, mesmo sentindo o peso todo. É saber que ele é o refúgio. Esperar em Deus. Essa busca pela luz, pela verdade. Isso prepara o terreno para o Evangelho, onde Jesus faz aquela pergunta-chave, né? Exatamente. Em Lucas 9. E olha que detalhe interessante. Lucas faz questão de dizer que Jesus estava rezando antes desse momento. Não é à toa. Aí, Jesus pergunta, mas faz em duas etapas. Primeiro, ele quer saber o que o povo anda comentando sobre ele. Tipo, o que dizem as multidões? E depois, ele vai direto ao ponto para os discípulos. E vós? Quem dizeis que eu sou? Está lá em Lucas 9:20. Essa é a pergunta, né? É a pergunta central. E é Pedro, certamente movido por uma graça ali, que responde na lata: o Cristo de Deus. Uma confissão que muda tudo. É o reconhecimento de quem ele realmente é. A base da nossa fé. Sim, é um momento de revelação, de clareza total. Só que logo em seguida, Jesus meio que joga um balde de água fria nas expectativas que eles tinham desse Cristo de Deus. Ele começa a explicar o que isso significa de verdade. O Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, deve sofrer muito. E mais, ser rejeitado pelas autoridades da época, anciãos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, ser morto e só então ressuscitar no terceiro dia. Lucas 9:22. Nossa, um choque, imagino. Com certeza. O Messias que eles esperavam era um líder glorioso, vitorioso, talvez político. Jesus revela que o caminho dele passa primeiro pela cruz, pelo sofrimento, pela rejeição.
É algo difícil de engolir, mas é central. É o caminho pascal, né? Paixão, morte e ressurreição. Indispensável para a nossa salvação. Como diz o Catecismo, a ressurreição é a verdade culminante da nossa fé, mas ela não existe sem a cruz antes. Entendi. Então, tentando amarrar tudo isso, Ageu falando de reconstruir e priorizar Deus, o Salmo falando de confiar e buscar a luz mesmo na angústia, e Lucas com essa revelação de Jesus como Cristo sofredor e ressuscitado. Qual é o fio que liga tudo isso? Olha, o fio condutor me parece ser a questão da centralidade de Deus e da nossa resposta a Ele. Ageu chama para colocar a casa de Deus, ou seja, a presença dEle, o relacionamento com Ele, como prioridade na vida. O Salmo ensina a gente a buscar essa presença e a confiar nele de verdade, mesmo quando está escuro, esperando a luz dele. E o Evangelho? Bom, o Evangelho culmina tudo isso. É o reconhecimento de Jesus como Cristo, o centro absoluto. E não só reconhecer, mas abraçar o caminho dele por inteiro, com a cruz e a ressurreição. Lembra da glória maior que Ageu prometeu para o templo? Essa glória se realiza de forma plena, não mais em pedras, mas na pessoa de Jesus ressuscitado. É Ele a verdadeira casa de Deus entre nós. E pensando nisso tudo, qual seria então a mensagem principal que a igreja quer nos comunicar hoje com essas leituras específicas? Acho que a mensagem central é um chamado bem direto para a gente rever nossas prioridades. Onde Deus está na nossa lista. Ele é o primeiro. É reconhecer Jesus como Senhor, como centro da nossa vida mesmo. Isso significa o quê? Significa confiar na vontade dele, se entregar, mesmo quando essa vontade inclui desafios, sacrifícios, a nossa cruz de cada dia. É aquele convite de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus, né? E segui-lo de perto, negando nossos próprios planos egoístas, como ele mesmo diz, logo depois dessa passagem em Lucas. E como a gente pode trazer isso para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, para não ficar só na teoria? Boa pergunta. A gente pode começar se perguntando honestamente, onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração de verdade? Como Jesus perguntou. Isso se reflete em como a gente usa nosso tempo, né? Tem tempo para oração, para a escuta da palavra, como a gente usa nossos dons, a gente serve na comunidade, ajuda quem precisa. Outra coisa é cultivar aquela confiança dos salmos, sabe? O espera em Deus, nos momentos difíceis. Não é uma espera passiva, mas ativa, buscando a Ele. E talvez o mais importante, responder sempre de novo, pessoalmente, àquela pergunta. E para mim, quem é Jesus? E a partir daí, abraçar o que significa ser discípulo dele hoje, com coragem, mas sempre com a esperança firme na ressurreição, na paz que só Ele dá. É uma jornada, né? Que exige decisão, entrega, dia após dia. Exatamente. Não é algo pronto. E talvez fique essa reflexão para a gente levar. Saber que o próprio Messias, o Cristo de Deus, precisou passar pelo sofrimento para chegar na glória, como Lucas mostra. Como é que isso pode mudar o jeito que a gente encara as nossas próprias cruzes, as dificuldades no caminho de seguir Jesus?